Olá, olá a todos, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de redação hoje com um tema bem interessante que parte de uma notícia recente, tá? Do dia 6 de maio. 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, afirma o relatório da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então isso aqui é algo muito grave, né, que a gente precisa saber diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. E muita gente dos estudantes, entre os estudantes brasileiros, né, de 15 anos, não sabem. E muitos adultos também. Né? Então vamos entender, vamos aprender a diferenciar um fato de uma opinião, tá certo? A gente parte, em primeiro lugar, do dicionário. O dicionário que traz a definição do que é um fato. Fato é uma coisa, uma ação feita, um acontecimento, um sucesso, aquilo de que se trata, o que é real. Um fato é algo de que é real, tá certo? De fato, com efeito, estar ao fato, estar ciente, ser sabedor. Então essa definição aqui no dicionário Michaelis sobre o que é um fato deixa bem claro que para a gente um fato é algo real, é algo que realmente aconteceu, tá certo? É aquilo de que se trata sobre um determinado assunto, sobre um determinado conteúdo, tá bem? Já a opinião, mesmo o dicionário traz a definição que é a seguinte: a maneira de opinar, modo de ver pessoal, parecer, voto emitido ou manifestado sobre certo assunto. Então veja, um modo de vista, né, um modo de se enxergar as coisas bem pessoal, bem particular mesmo. Tá? Então, qual é a diferença aqui no caso? Pela definição no dicionário, fato é o que é real, que é acontecimento. Opinião é um modo de ver bem pessoal, é um parecer, tá certo? Que a gente dá. Para deixar aqui mais claro para a gente, tá? Para a gente entender aqui um exemplo simples, simples mesmo. Quando eu digo que o Sol é uma estrela, isso é um fato. É um fato que a ciência já comprovou, tá certo? Então isso aí a gente não discute mais através, a ciência comprovou através de vários estudos, né? Várias evidências e tudo mais. Então o Sol é uma estrela, perfeito. Se eu disser, por exemplo, que eu acho que há vida extraterrestre em outros planetas, é uma opinião, porque ainda nós não temos evidências, né, de que essa afirmação de que há vida extraterrestre em outros planetas é uma verdade. Tá? Não há um fato, não há uma evidência, não há nenhuma prova de que isso realmente aconteça. Tá certo? Então, eu tenho de um lado um fato, que é algo comprovado, que tem uma evidência, tá certo? E do outro lado eu tenho uma opinião. Pode ser que daqui a alguns anos isso se concretize ou não, vai ficar só mesmo no ramo ali da opinião, tá certo? Só um exemplo aqui bem simples para a gente entender, tá? Ok? Então vamos passar aqui, porque veja bem, em textos, como é que a gente identifica um fato e uma opinião? Estou trazendo aqui um texto, né, melhor, uma manchete de um texto que é de 1º de março da BBC News Brasil, 1º de março desse ano, 2021, tá? E a manchete traz o seguinte: Covid-19, os 5 fatos que mostram por que o Brasil está no pior momento da pandemia. Veja bem, quando a notícia traz 5 fatos que mostram por quê, então veja, nós temos no corpo da notícia, eu não reproduzi a notícia toda aqui, porque ela é muito extensa, tá certo? Mas quando um órgão jornalístico faz uma manchete desse tipo aqui, com os fatos, significa o quê? Significa que eles respeitaram alguns critérios, como por exemplo, levantamento de dados, né? Quais são os dados que evidenciam que o Brasil está no pior momento da pandemia, né? Isso aqui em março de 2021. Os registros dos fatos, né? Ou seja, ocupação de leitos de UTI, a transmissão do vírus, né? A quantidade de testes, as evidências científicas também, não é verdade? A curva móvel, o índice de transmissão, enfim, razões e efeitos. Quais são as razões e os efeitos que mostram que o Brasil estava nesse momento, né? Nesse momento complicado da pandemia? E a linguagem, ela tende a ser objetiva, ela traz uma linguagem de objetividade. O que, que é isso? É uma linguagem mais direta, informativa, tá certo? Ela não fica perdendo tempo ali
com achismo, por exemplo, tá certo? Ela traz o que é o fato, ou seja, fato através dos dados, né, as evidências científicas e todos os demais efeitos, tá, que a pandemia causou nesse momento aqui no Brasil, tá certo? Então, uma notícia jornalística, ele tem esses aspectos aqui pra gente, tá, que caracterizam fato. Tanto que a matéria traz, né, aqui a manchete traz 5 fatos, então eles vão se ancorar nesses critérios aqui, tá bem? Então, fique atento principalmente na questão da objetividade, tá? A objetividade, ele vai reproduzir a notícia com base nos fatos, tá? Não vai ter desvios ali de jeito nenhum. Agora vou mostrar para vocês aqui um texto para a gente observar bem umas características, um artigo na verdade, tá? Como o coronavírus vai mudar a nossa forma de interagir. Está aqui o nome do autor, a data, tá certo? Isso é importante, a gente tem que trazer o texto, tá? Ou melhor, o autor. Você pode ver aqui, por exemplo, né, que tem a fonte, tá certo? O nome do autor, tá? Do jornalista, e aqui o órgão em que ele trabalha, certo? E a data também. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem a fonte do órgão jornalístico onde ele trabalha, mas é a Campo Grande News, né? É um veículo de comunicação lá do Mato Grosso, Campo Grande, da cidade de Campo Grande. Então veja, a crise, eu vou fazer a leitura aqui para a gente entender, para a gente identificar aqui alguns pontos que eu acho importantes, tá certo? A crise do coronavírus trouxe muitos desafios para a nossa sociedade. Esse novo vírus global que nos mantém contidos em nossas casas, talvez por meses, já está reorientando o nosso relacionamento com o governo, com o mundo exterior e até uns com os outros. Mas os momentos de crise também apresentam oportunidades, o uso mais sofisticado e flexível da tecnologia, menos polarização, uma valorização dos espaços ao ar livre e outros prazeres simples da vida. Ninguém sabe exatamente o que virá, mas com certeza nosso estilo de vida e muito mais mudará. Veja bem, por que que esse artigo ele entra na categoria de opinião e não fato, tá bom? Claro, à primeira vista parece um fato, né? A gente está falando aqui do coronavírus, como o coronavírus vai mudar a nossa forma de interagir, como o coronavírus vai mudar as nossas vidas, não é? Mas tem algumas pistas aqui que deixam bem claro que é uma opinião. Que características são essas? Bom, primeiro que ele traz uma visão pessoal sobre o assunto, tá bom? Por exemplo, que visão pessoal é essa? Quando ele fala, por exemplo, aqui, outros prazeres simples da vida, né? Ele traz aqui um argumento, né, que é a valorização dos espaços ao ar livre e outros prazeres simples da vida. Veja, prazer simples da vida, para mim é uma coisa, para ele é outra. Um prazer simples para uma pessoa pode ser, por exemplo, ficar numa casa no campo. Um prazer simples para outra pessoa é ficar numa cidade grande, com todas as comodidades que uma cidade grande oferece, né? Enfim, prazeres simples da vida é algo bastante subjetivo, tá certo? O que que é essa subjetividade? Subjetividade traz muito o aspecto emocional, uma visão pessoal que predomina, tá certo? Sobre a objetividade. Objetividade é algo que vai ali no cerne da questão, ela vai exatamente no X da questão. A subjetividade, ela dá uma floreada por aqui, por ali, né? É algo que é mais próprio a mim do que a um fato de verdade, tá certo? A um fato real. Então, é um texto que traz alguns juízos e alguns valores, tá certo? Né? Quando ele fala aqui, por exemplo, ninguém sabe exatamente o que virá, né? Então ele não tem assim uma base sobre o que vai acontecer. Embora ele afirme aqui que com certeza nosso estilo de vida e muito mais mudará. Mas aqui ele está fazendo um exercício, né, digamos assim, de imaginação. Com base, evidentemente, ele tem dados, claro, né, ele tem fatos, a crise do coronavírus. Essa primeira parte aqui, por exemplo, a crise do coronavírus trouxe muitos desafios para a nossa sociedade. É verdade, é fato, né? Todos nós estamos vivendo isso. Esse novo vírus global que nos mantém contidos em nossas casas, talvez por meses, já é, de fato, né,
real, isso aqui que está acontecendo. Nós ficamos muito tempo com os nossos casos, nós estamos ainda, fora aquelas pessoas que precisam realmente ir para a linha de frente, que precisam trabalhar, né? Já está reorientando nosso relacionamento com o governo, com o mundo exterior e até uns com os outros, tá? Então essa parte aqui, ele traz dados, tá? Ele traz assim informações que, à primeira vista, pô, então eu já sei que é um artigo que traz uma informação, né? Um fato real, é um artigo de um fato, né? Objetivo. Só que aí ele traz aqui a parte que se caracteriza a opinião, tá certo? Que ele coloca a sua visão pessoal, ele traz seus juízos, seus valores, ele faz inferências, tá certo? O que são inferências? Inferências a gente pode entender como deduções a partir de indícios e a partir de fatos, ou seja, ele traz os fatos, ele traz evidências nesse primeiro parágrafo aqui, para fazer as inferências no segundo, tá certo? Então aqui se caracteriza uma opinião de fato mesmo, tá? Quando ele fala, por exemplo, o uso mais sofisticado e flexível da tecnologia, como seria esse uso mais flexível, por exemplo, né? O que é o que se caracterizaria como flexibilidade, menos polarização. Polarização o quê? São os extremos, né? Aquelas pessoas que enxergam só o preto e o branco, né? Eles não enxergam as matizes que estão ali entre o preto e o branco, o cinza, né? O grafite e tudo mais, tá? Então, aqui de fato é um artigo que traz uma opinião, tá certo? A partir de, evidentemente, a partir de fatos, a partir de dados importantes, mas ele traz uma opinião, tá certo? Ok aqui? Então, vamos seguir. Eu estou trazendo aqui uma charge de autoria deste que vos fala, né? O rapaz aqui está aqui com uma feição, com uma cara meio desesperada, né? Dizendo o seguinte: mas tudo o que eu estou te explicando tem base em estudos e pesquisas com vários especialistas. E um outro rapaz aqui, né? Ele está negando, né? Está aqui o dedinho, está aqui a postura meio orgulhosa, segurando um celular. E ele diz o seguinte: e daí? Não interessa, é a minha opinião. Vi um vídeo no Zap e eu vou te enviar. Veja, nesse caso aqui eu tenho um rapaz que está tentando argumentar alguma coisa, né, com base em estudos e pesquisas. E aí vem o outro e diz: não, é minha opinião ela está acima dos estudos, ela está acima das pesquisas. Isso é muito grave, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é a partir daí também que nascem as fake news, tá certo? As teorias conspiratórias, é a partir daí que nós já tratamos sobre isso, um tema, né, uma palavra até feia em língua portuguesa, né? Em inglês nós chamamos de infodemic, em português seria algo como infodemia, né? Que é o excesso de informações sobre um tema e que muitas vezes causa, né, a desinformação, porque nem sempre aquela informação, aquele turbilhão de informações que você viu ali no vídeo, no WhatsApp, no YouTube, eles correspondem à verdade. Pode ser manipulada, né? Pode ser alguma coisa diferente. Então, veja, tome muito cuidado. Quando você receber uma notícia pelo WhatsApp ou ver alguma coisa no YouTube que seja algo assim meio suspeito, nas redes sociais, enfim, verifique a fonte e o autor, tá? Nos exemplos que eu mostrei anteriormente, eu mostrei para vocês o autor dos textos, tá certo? No caso do texto da BBC, mostrei onde o autor escreveu, tá certo? Preste atenção à estrutura do texto. Como assim estrutura do texto, professor? Procura verificar se o texto tem erros de língua portuguesa, né? Aqueles erros grosseiros de português, que às vezes a gente até pensa: nossa, mas como é que é isso, né? Porque assim, uma notícia, um fato bem escrito, a pessoa vai ter o cuidado, evidentemente, de usar a norma culta da língua portuguesa com as palavras certinhas. Mas não só isso, quando a gente fala de estrutura de texto, presta atenção na formatação, se aquele texto tem um monte de letras maiúsculas, né,
na linguagem da internet é como se estivesse gritando, né? O caps lock ali todo ativado. Presta atenção também nos exageros, com exclamações, com um monte de interrogações, tá? Fica atento com essa estrutura, porque se você observar textos com essas características, muito provavelmente você está ali ou, ou na frente de uma opinião muito exagerada, ou você está na frente de uma fake news, tá certo? Leia além do título e do subtítulo, que os jornais, né, alguns órgãos de imprensa, eles colocam uma manchete que a gente chama de título, tá certo? Grande, polêmica, para chamar a atenção. Isso atrai leitores, tá? E o subtítulo também muitas vezes não traz o que é a notícia de fato. Então você tem que ler toda a notícia para saber o que está ali, para saber o fato realmente que traz a manchete, tá certo? Então fique atento quando você lê uma notícia num site, e num jornal, ou mesmo você vê um título ali no YouTube que seja aquele título sensacionalista, fique atento, tá certo? A informação consta em outros veículos confiáveis, então se você receber uma informação, né, pela internet e você suspeita, mas será que é isso mesmo? Dá uma olhadinha em outros veículos confiáveis, né? Sites de imprensa, sites jornalísticos que sejam confiáveis, vê se essa informação ela está lá também, certo? Se ela não estiver lá, se ela estiver somente naquele endereço, somente naquele zap, somente naquele canal de vídeo, tome muito cuidado com esse tipo de informações, tá certo? E cuidado também com a ironia. O que é ironia? É uma figura de linguagem, tá? A ironia é uma figura de linguagem que, como objetivo, ela reafirma o contrário daquilo que se diz ou daquilo que se pensa, né? E, por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo. Parabéns por ter conseguido quebrar essa TV. Isso é uma ironia, né? Porque ela está revelando o contrário daquilo que se pensa, né? Ninguém dá parabéns por quebrar uma TV, não é verdade? Então, isso tem o objetivo de criticar, de zoar, de denunciar alguma coisa, tá? Então a ironia, muitas vezes, ela não é tão perceptível quanto esse exemplo que eu dei, né? Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho mais as figuras de linguagem, principalmente a ironia, né? Algumas outras, como a metáfora, tá bom? Para a gente ter uma noção dos textos, o que eles querem dizer para a gente, porque muitas vezes a ironia ela está presente principalmente em textos humorísticos. Então muita gente pega, por exemplo, um site de humor que está ali zoando com algum aspecto, com alguma coisa, e trata como se fosse verdade, porque os caras são tão convincentes, a ironia é tão sutil, que é preciso estudar bem essa figura de linguagem. A gente vai ver em uma próxima aula, tá? Como é que a ironia está presente nos textos para ajudar a gente na redação, tá certo? Para a gente ficar bem atento a isso. Então, falei agora para ficar atento, fique atento, tá certo? Com essa questão do fato e opinião. Eu acho que já deu para você entender o que é um fato, tá? E uma opinião. Trouxe aqui essa charge, né? Para a gente refletir um pouco sobre o fato e opinião. Tá aqui o carinha falando, aí você está sem paraquedas, e o outro, não, essa é a tua opinião. Veja, né? Ele está dizendo um fato, o cara está sem paraquedas de fato, e o outro aqui está negando isso. Cuidado, não deixe que a sua opinião, né, sua opinião prevaleça sobre os fatos. Muitas vezes, claro que a opinião é importante, tá certo? A gente precisa trabalhar o espírito crítico, a gente precisa ter opinião sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, mas é importante que as opiniões sejam fundamentadas, que você tenha uma argumentação forte e boa, baseada, tá, nos fatos, em evidências e tudo mais. Quando você simplesmente se fecha e diz essa sua opinião não me interessa, vai acontecer exatamente o que está acontecendo aqui na charge, né? Os caras pularam de um avião, um está com paraquedas, chama atenção, e o outro não, imagina, essa é a sua opinião. Ou seja, alguém vai se espatifar, né, lá no chão, porque a opinião, né, é dele e pronto. Tá? Então fiquem bem atentos com essas questões, tá certo? O que é fato e o que é opinião. Então,
por hoje é só. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.